Ok? Boa tarde, pessoal do Face. Vamos dar início a mais um atendimento de sexta-feira. Sem máscara, porque eu não consigo falar com a máscara junto. Eu estou longe de vocês, fica mais fácil. Sejam todos bem-vindos para mais um atendimento, para mais um momento com a espiritualidade, com Deus, né? Então, nós estamos aqui, todos reunidos. E é o primeiro pedido, fora esse daqui, porque tem que funcionar, já está, né, autorizado pela espiritualidade, então desligue os celulares, por favor, tá? Desligar mesmo. A nossa casa tem atendimentos de terça e quinta às 20 horas. Na sexta, às 14. No sábado, é só para criançada. Então, pode trazer as crianças no sábado. Tem hoje crianças na casa que tem, lógico, faz parte, né? Nem sempre a gente pode falar, não, a gente atende as crianças também, não tem problema nenhum. Mas quiser um dia especial, é no sábado para eles. No domingo, nós temos atendimento às 9 e às 10h30. A casa possui um bazar, uma livraria e a cantina, que é o sustento da casa, né? Então, aceitamos doações, tanto para o bazar como para as nossas amigas arteiras, que fazem roupinhas para as crianças. De quarta-feira, elas estão aqui a partir das 14 horas, fazendo os trabalhos manuais e para atendimento de todos, né? Também temos o atendimento fraterno, que nós falamos que é a orientação, que o pessoal liga para conversar. Aquele que tiver necessidade de conversar, só avisar a gente, ou a mim, ou alguém da casa, que a gente vai anotar lá na frente do nome, para passar na orientação. Normalmente vocês fazem 8 semanas de tratamento e depois vão retornar para a orientação, ver como vocês estão, qual o procedimento de cada um, certo? Mais uma coisinha. Para quem está aí na nossa live, nós estamos pedindo para vocês colocarem uma garrafa com água, uma jarra com água, e aguardar a nossa palestra e as liberações e o encerramento depois do atendimento e dessa live. Já vão se organizando, porque na hora da oração vocês já estão prontinhos. Outra coisa, nós temos um quadro aqui que tem a rifa, que está lá na livraria. Quem se interessar, é R$10, tá? Esqueci alguma coisa? Orientação, falei tudo. Cesta básica? Falei da cesta básica? Não. Também temos o atendimento à cesta básica para algumas famílias. Aceitamos doações também para a cesta. E esse atendimento à cesta básica, a pessoa tem que estar frequentando a casa, fazendo a sua orientação direitinho, certo? E agora eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, elevem o pensamento. Vocês da live também. Eleve o pensamento a Jesus, se ligando à espiritualidade com muito carinho, muito amor. Vamos dando início ao nosso atendimento de hoje, com muito amor, com muito paz, nos ligando à espiritualidade, nos envolvendo com todo o amor e paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E a nossa palestra de hoje é a nossa irmãzinha Kátia Yedeli, vai palestrar para vocês, capítulo 71, em nosso trabalho.
Este é o livro Vinha de Luz, que a Kátia vai estar falando com vocês agora, certo? Você não vai usar. Eu vou usar que eu tenho minhas anotações. Vou colocar óculos, porque sem óculos não dá. Boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e todas nos nossos encontros de sexta-feira, onde nós separamos esse dia para estudarmos melhor, para conhecermos melhor os ensinamentos do Pai Maior, através do Filho Jesus Cristo. O nosso encontro semanal, em busca da nossa reforma íntima, da nossa melhora. E como a nossa amiga falou, nós estamos estudando o livro Vinha de Luz, que é um livro, é obra de Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. E esse livro ele é muito interessante porque nós temos tanta dificuldade de entender a Bíblia, Não é muito fácil o entendimento da Bíblia. E esse livro está em versículos da Bíblia. E aí o Emmanuel, com toda a sua superioridade, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, ele faz uma reflexão, sobre esse versículo e fica mais fácil para nós entendermos e mais fácil nós aplicarmos no nosso dia a dia, no nosso trabalho diário de melhora espiritual, de melhora emocional, de melhora física, de melhora mental, Então ele faz essa tradução para a gente, para entender melhor esses versículos da Bíblia. E nesse trabalho diário da nossa melhora, da nossa reforma íntima, o tema de hoje vai falar sobre isso, em nosso trabalho. Em nosso trabalho, em que nós estamos trabalhando, E Emmanuel, nessa expressão em nosso trabalho, ele utiliza para falar de um trecho da Bíblia, que é assim: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, toda casa é edificada, toda casa é construída por alguém, mas quem edificou tudo é Deus. E quem fala isso é Paulo, Paulo, lembrando, Paulo foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, os seguidores de Cristo, até o momento que ele teve um contato com Jesus, E Paulo se converteu. E aí Paulo virou o seu maior pregador. Então Paulo escreveu carta para vários povos. E esse trecho foi tirado de uma carta de Paulo ao povo hebreu. E nesse trecho, Paulo mostra bem a supremacia divina. Deus edificou tudo, Tudo foi criado por Deus. E nós temos isso no livro dos Espíritos, no capítulo 1, que os Espíritos respondem várias perguntas, E na primeira pergunta tem: quem é Deus? Quem é Deus? Deus é inteligência suprema. Não tem nada mais inteligente que Deus. É inteligência suprema. E é causa primária de todas as coisas. É a causa primária. Qual é a causa de nós existirmos? Deus. Tudo que nos rodeia é obra divina. Ele é o arquiteto de todas as coisas. E nós falamos de um jeitinho bem carinhoso, Nós falamos o seguinte: costumamos dizer que tudo tem as mãos de Deus. Tudo tem as mãos de Deus. Olha para o céu, para a terra, para a moça, para o inseto pequenininho, tudo tem a mão de Deus, é obra de Deus. E aí, Emmanuel começa a refletir sobre essa frase, esse versículo, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E aí ele começa falando o seguinte, que o Supremo Senhor, vou ajeitar aqui, o Supremo Senhor criou o universo. Já sabemos, quem criou o universo foi Deus. Agora ele fala o seguinte: entretanto, cada criatura deve organizar o seu mundo particular. O nosso mundo particular. Aquilo que habita dentro de nós. Nós somos responsáveis para criar esse nosso mundo, o meu eu interior. E aí ele continua falando o seguinte:
O arquiteto divino é possuidor de todas as edificações. Quem é o arquiteto divino? Deus. Ele é possuidor de tudo, de todas as edificações, todas as construções, porque foi ele quem criou. Tem até uma música que fala tudo é do Pai, é uma música que eu gosto muito, né? Que fala tudo é do Pai, toda honra e toda glória. Né? Toda honra e toda glória é Ele, porque Ele é dono de tudo, é possuidor de tudo. Mas aí Emmanuel vem falando o seguinte, que cada espírito que somos nós, devemos construir a habitação que nos é própria. Né? Vamos construir aquilo que vai habitar dentro de nós. O que eu sou uma casa de Deus, eu sou o templo de Deus. O que vai habitar aqui dentro? Que construção é essa que eu vou fazer desse espírito? Então isso é uma construção nossa. Né? Deus já criou tudo. Nos criou. Agora essa construção é nossa. Nós temos esse livre-arbítrio. E aí continua. Ele é o doador dos infinitos bens. Né? Deus doou os infinitos bens que ele fez. E ele espalhou milhares de valores na sua criação. Valores ilimitados. Né? Contudo, cada um de nós deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. Né? Deus doou tudo, criou valores. Né? Agora cabe a nós criarmos os nossos valores. Baseados nos valores de quem? Os estabelecidos por Ele. Não é? E como é que eu sei se eu estou criando em mim os valores estabelecidos por Deus? Todos os dias eu posso fazer o seguinte, eu me pergunto, quem eu sou? Que valores estou construindo dentro de mim? Né? Com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, né? Será que os meus valores estão mais próximos dos valores de Deus? Ou eles estão se distanciando dos valores de Deus? Eu posso fazer essa pergunta diariamente. Né? Você faz a questão quando você está dormindo. Mas quando chega de noite, a gente dá aquele soninho, acaba dormindo e a gente esquece. Né? Mas durante o proceder do dia, em algum momento, vê o que você fez para o outro, se você fez o que você podia fazer de melhor, se você fez para si o que você podia fazer de melhor, porque nós temos que nos amar, a gente se ama, a gente consegue amar o outro, não é? Então, a gente pode fazer essa pergunta. Será que eu estou seguindo os valores estabelecidos pelo Pai maior? Não é? Nós sabemos que nós somos falhos, por isso que nós estamos aqui no planeta Terra. Né? Nós não somos perfeitos. Deus criou tudo e criou gente. Então, ele sabe que criatura que ele colocou aqui. Né? Mas mesmo assim, vamos prestar atenção em que valores nós estamos criando. Que casa é essa que nós estamos criando para habitar o nosso espírito? Né? E aí ele continua. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. Então, vamos voltar. Natureza maternal, a mãe natureza. Rica de bênçãos? Rica de bênçãos. Né? Talvez a natureza nós temos o nosso alimento, nós temos o ar que respiramos, né? Então ela é uma bênção. Ela constitui um patrimônio imensurável do poder divino, né? É um patrimônio imensurável que não dá para a gente contar tudo que Deus criou. Né? As pessoas vão falar assim, olha, fulano desencarnou e deixou um patrimônio de 10 casas, 2 carros. Dá para contar. Mas o patrimônio deixado por Deus não tem como contar. É imensurável. Né? Olha só o poder divino. A todo momento o homem descobre algum serzinho minúsculo, né? Alguma coisa, criação de Deus. E em toda parte, né, constitui essa representação. Tudo que nós olhamos tem a criação de Deus. Né? Onde nós lançamos o nosso olhar, nós enxergamos a construção divina. E ele fala uma coisa muito interessante, muito boa. Onde exista alguém, aí palpita igualmente a vontade criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. Então, olha só.
Se nós somos herdeiros de Deus, nós temos o quê? A sua herança, que é a de criar. Não é verdade? Nós podemos criar também, de acordo com o nosso limite, né? Mas nós herdamos de Deus essa vontade de criar. E essa vontade de criar, essa criação do nosso mundo particular, do nosso mundo interno e do nosso mundo externo, ela deve estar direcionada e conectada aos valores divinos. Tá? Se eu sou herdeiro de Deus, eu tenho essa vontade de criar, palpita dentro de mim essa vontade de criar, mas eu tenho que criar sempre de acordo com o que Deus estabeleceu. E aí, o Pai levanta fundamentos e estabelece leis. O Pai levanta fundamentos, sim. O Pai maior, ele deu a base de tudo. Ele estabeleceu as leis, a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade, né? Tudo foi estabelecido por ele. Agora basta que os filhos contribuam na construção das obras, né? E como nós vamos contribuir na construção dessas obras, nós vamos fazer o quê? Interferências, né? É impossível a gente não construir sem interferir na construção de Deus. Aqui. É que eu não uso o livro, eu uso essa folhinha para mim ficar mais fácil. Né? Então, o Pai Maior é a base de tudo. E cabe a nós criarmos. Quando eu falar que nós somos co-criadores, né? Nós auxiliamos quem criou a criar também. Olha a responsabilidade, não é? Somos co-criadores, auxiliamos o Criador a criar. Ele criou, nós vamos criar também em cima do que ele criou. Vamos modificar? Vamos. O planeta Terra é o exemplo disso, né? Foi criado por Deus. E nós interferimos na construção de Deus no planeta? Sim. Né? Em cima do que ele criou, nós criamos também. E às vezes nós não criamos coisas muito interessantes, muito positivas para o bem maior do nosso planeta. Por isso que a Terra é um planeta de provas e expiações. O Criador sabe a criatura que colocou nesse planeta. Só que ele sabe do nosso poder. O poder que nós temos de criar, de nos transformar, de criar, como dizia Paulo, um homem velho em um homem novo. Então ele sabe o poder da criatura. Ele sabe o poder que nós temos de criar. Somos herdeiros dele. Seguindo. É compreensível. Portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo. É o que eu acabei de falar. Nós temos que nos empenhar nessa construção. Esse empenho é individual, ele é pessoal. Né? Ninguém vai fazer por nós. Cada um faz por si. É cada um que vai se esforçar em poder o quê? Em poder criar, em poder auxiliar, edificar esse mundo deixado por Deus. Né? Ele fala uma coisa muito importante. Convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Não é? Então, eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas minhas escolhas, eu sou responsável pelo meu mundo, e responsável pelo mundo interno e responsável pelo mundo exterior. Não é? Se eu sou uma pessoa melhor, eu tenho um interior melhor, mais equilibrado. E quem é feliz faz as pessoas felizes. Quem é luz leva luz. Quem é sombra leva a escuridão. Então ele fala, né? Cuidado em nosso esforço individualista. Cuidado, né? A faca e o queijo está em nossas mãos. Eu já fiz tudo, dei tudo. Estabeleci leis, dei a mãe natureza, tudo. Cabe a vocês agora construírem um mundo melhor para si e para o próximo, para que o nosso planeta consiga passar por um planeta de regeneração, não é? E por enquanto nós estamos em provas e expiações. Por isso, o bem, o mal, a dor, a tristeza, a alegria, está tudo misturado para que a gente possa aprender e construir
um mundo melhor. E aí vamos lá. Ele fala, colaboremos com entusiasmo, né? Colaboremos no bem com entusiasmo, colaboremos com alegria, né? Não sejamos forçados, né? Ah, eu sou forçada a ser melhor e a melhorar o meu mundo. Não seja forçado, né? Então, faça isso com entusiasmo, faça isso com alegria, não é? Isso que é importante, deixa bem claro aqui. Nós sabemos da nossa importância, né? Como servos úteis na criação de um mundo melhor, né? Então, sabendo disso, nós temos que nos empenhar para que tudo isso aconteça. E ele manda um alerta para a gente. Cuidado com as paixões destruidoras que nos amarram às ilhas do isolacionismo, não é? Então, vamos tomar cuidado, né, com as nossas atitudes. Essa ilha do isolacionismo, quando a gente se fecha para os demais, quando a gente se preocupa só com a gente, com a nossa família, e não é assim. Nós vivemos em sociedade, para mim tudo de bom, para minha família tudo de bom, e o outro não é família, então eu não tenho que me preocupar. Então ele manda um alerta, né? Essas paixões destruidoras, esse egoísmo, essa preocupação com coisas que não nos elevam. E a gente sabe que a maior preocupação nossa nesse mundo aqui ainda é a construção de bens materiais. Coisas que nós não vamos levar. Vai ficar tudo aqui, né? Não vai no caixão o carro, a louça, o prato bonito, o relógio, nada. Tudo fica aqui. Então, cuidado com as paixões destruidoras, porque elas podem fazer com que a gente saia do caminho, que a gente se desvie da construção do bem maior. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor. Vamos trabalhar? Vamos. Ah, mas eu preciso ser um ser perfeito para trabalhar. Né? Ah, eu ainda tenho muitos defeitos, muita coisa para se melhorar, então não dá para eu trabalhar. A terra não é de seres perfeitos, né? É desse jeito aqui que nós vamos trabalhar. Eu sou perfeita? Eu estou fazendo aqui a palestra. A primeira a tomar contato com esse conteúdo sou eu. A primeira a ser cobrada sou eu, né? Então dizer, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, vamos nos apresentar para o trabalho do Senhor. E o nosso trabalho começa, eu vou lá no centro para ajudar. O nosso trabalho começa em casa, né? Nosso primeiro trabalho de mudança interior, de mudança do mundo, é dentro da nossa casa. Não adianta eu ser um doce fora e ser um tirano do meu lar, né? Então, apresentemos o nosso trabalho ao Senhor, sim, com muita vontade, com alegria, diariamente, ele fala, diariamente, todos os dias. Acordei, bati o pé na cama, já saio tropeçando, reclamando todo mundo, brigando, um limão, brigando com quem passa na rua. É assim que eu estou trabalhando com o Senhor? Não. Né? Porque quando eu saio irritada, nós somos energia, nós atraímos energias semelhantes. Eu encontro alguém que está mais irritado do que eu, aí a coisa não vai para um bom lado, né? Então, apresentamos o nosso trabalho para o Senhor diariamente. E peçamos que Ele destrua as particularidades que estão em desacordo com os propósitos soberanos e justos, né? Rogando-lhe visão e entendimento. Na oração do Pai Nosso, ele fala isso, né? Quando ele diz assim: não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Não é? É isso. A gente pede a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, a tudo que é bom que está aqui em nossa volta, que nos ajudem a irem destruindo essas particularidades, essas coisas que tem dentro da gente e que faz com que atrapalhe a nossa evolução,
o nosso trabalho ao Senhor. Não é? Então, a gente roga, tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho, nós temos várias preces. E uma dessas preces tem a prece no momento de dormir, que as pessoas esquecem, mas o momento que a gente não pode esquecer de se preparar para o sono, porque o sono é o desprendimento parcial do nosso espírito. O corpo precisa de descanso, mas o espírito não. E aí ele vai. Então nós precisamos estar preparados com pensamentos elevados, não é? Para esse momento do sono. Então, vamos pedir que a espiritualidade nos ajude, né? Nos dê intuições para que ao acordar a gente possa saber lidar melhor com as nossas dificuldades, com as nossas sombras, com os nossos erros, não é? Essas particularidades que nos distanciam do bem maior. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, né? Nós somos responsáveis pelo nosso campo mental. Temos ajuda da espiritualidade? Temos. Mas eles só vão nos ajudar se nós permitirmos. Se eu ficar centrada, pensando apenas no que não é bom, no que não é positivo, no que não me traz nada saudável, eles podem nos ajudar? Não. Então somos nós que criamos o nosso campo mental. Então, aquela coisa, vigiar. Então nós temos que vigiar. Vigiar o que nós pensamos, vigiar o que nós falamos, não é? Para que nós possamos erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio, né? Nós somos um santuário, né? Um santuário sagrado. E aí, pegando Paulo novamente, né? Paulo, em várias cartas que escreveu aos povos, nós temos uma carta que ele escreveu ao povo coríntios. Não é aos corintianos, não, é coríntios, né? Ele escreveu aos coríntios, como escreveu aos hebreus, escreveu a vários povos. E aí Paulo fala o seguinte: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Então nós somos o santuário sagrado, nós somos o templo de Deus. Deus habita dentro de nós. Ah, mas até das pessoas más? Sim, nós somos criaturas de Deus. É que nós, nesse momento, nós estamos canalizados no bem. Mas está aqui dentro de nós. Ele fala para a gente tomar cuidado, né? Nosso maior dever nesse mundo é não destruir esse Deus que habita dentro de nós, né? Essa é a nossa luta maior, né? O nosso maior inimigo não é o que está aí fora, é o que está dentro de nós. E nós sabemos disso. A nossa luta maior é com a nossa mente, com aquilo que nós pensamos. Ninguém precisa destruir a gente, nós nos destruímos com o nosso próprio pensamento. Né? Então, preste atenção no campo mental que você está construindo, porque depende dele para a sua elevação. Né? Depende dele para você que deixa habitar dentro de você o Deus. Já está ali, que ele precisa ser alimentado com bons valores, com boas atitudes, com bons pensamentos, não é? E aí, para finalizar, Emmanuel fala o seguinte: no desdobramento desse serviço, ao realizarmos esse serviço, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, né? Deus é o Criador de tudo. E Ele conta com a nossa parceria nessa construção de um mundo melhor, né? O Criador conta com a criatura para dar continuidade à sua criação, né? Ele criou e conta com a criatura que Ele criou para dar continuidade à construção. É o que nós estamos fazendo aqui. Tudo nos foi dado, basta que nós apenas agora melhoremos tudo isso, né? Melhoremos a elevação do nosso planeta para passarmos por uma outra fase,
né? Para que nós possamos ser sei daqui quanto tempo, um país que não tenha mais doença, um planeta que não tenha mais doença, que não tenha mais sofrimento, que não tenha mais tristeza. Mas quem é que vai fazer isso? É Deus? Somos nós. Em nosso trabalho. Eis o título. Em nosso trabalho, o que estáis fazendo para melhorar o seu mundo e o mundo do outro? Não é? Então, Jesus foi enviado de Deus aqui na Terra para fazer com que o homem aprendesse a construir o reino do Pai, né? Para isso Jesus foi enviado aqui, para que ele passasse os ensinamentos do Pai, para que nós pudéssemos construir um mundo melhor. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Espero que eu tenha passado direitinho, né? Mas é muito fácil, nós já sabemos, por isso que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, procurando ser melhores, procurando nos equilibrar mentalmente, para que possamos passar por essa existência, né? Com vários conhecimentos, nada se perde, para que numa próxima encarnação sejamos melhores do que estamos nessa. Todos aqui já sentem a vontade de se melhorar como pessoa. Já sabemos a nossa importância de nos melhorarmos e melhorarmos o mundo. Nós somos uma gota no oceano, mas eu sou uma gota, você é uma gota, eu uma gota, uma gota, uma gota, e assim é formado o oceano. E assim nós vamos formar com a nossa melhora um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Né? E agora eu gostaria que todos fizessem um pouquinho de silêncio, né? Se concentrassem, porque agora chegou o momento das nossas vibrações, que será feita pelo nosso querido Décio, que vai fazer as vibrações do dia. Tá bom? Obrigada. Dou licença para a máscara. E vamos assim, neste momento, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Vamos assim doando um pouco desta luz recebida até agora, através de nossas vibrações. Vamos vibrar muita luz, muita paz, muito amor, pelo nosso planeta, pela nossa fauna, pela nossa flora. Vamos assim vibrando muita luz e muita paz por todos os países desse planeta, por aqueles que se encontram em guerra, principalmente, vibrando muita luz, muita fé e saúde para a população desses planetas. Vamos vibrando muito discernimento, muita luz aos dirigentes desses países. Vamos vibrando assim, muita luz, muita saúde, muita fé, por todos aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, por aqueles que tratam desses que se encontram, às vezes, desenganados. Vamos vibrando muita luz ao corpo médico, de enfermagem, de todos os hospitais do planeta Terra. Vamos assim vibrando muita luz, muita paz a todos aqueles que se encontram nos orfanatos, que se encontram nos asilos, abandonados pela família. Vamos também vibrando muita luz, discernimento a todos aqueles irmãos que se encontram no cárcere, para que assim reconheçam seus erros. Vamos vibrando, Senhor, muita paz, muito amor, por todos aqueles que se encontram em condições de rua, necessitando de um amparo, de um prato de comida. Vamos vibrando muita luz por esses irmãos. E assim, vamos pedindo permissão para que agora possamos vibrar por nós mesmos. E neste momento, vamos mentalizando ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, a todos os mentores aqui da casa, aqueles que se encontram nos lares
E vamos assim recebendo este passe. Vamos mentalizando a eles o que viemos pedir, o que estamos necessitando. Vamos recebendo esse passe de amor, de luz. Vamos agora, através desse passe, que irá nos auxiliar em nossa semana. E vamos pedindo aos nossos mentores espirituais que fluidifiquem essa água e que ela nos sirva de um fortificante para o nosso corpo físico e para a nossa alma. Assim, vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a Deus e aos nossos mentores espirituais, aos mentores da casa, por mais essa tarde de tratamento. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.